A Bianca já está aqui ao meu lado hoje para nós conversarmos um pouquinho sobre algo muito importante. É porque é o seguinte, você que é empresário, você que está começando agora um negócio, às vezes você foi demitido da empresa no meio de tantas pessoas que estão desempregadas, tem um pouco de dinheiro para investir no negócio próprio e não sabe direito o que fazer. Você precisa entender que é necessário estar cercado de pessoas que entendam coisas que você não sabe como funcionam, porque a lei, a doutora Bianca estava até dizendo pra gente que a lei trabalhista, por exemplo, muda tanto, mudou tanto, tem algumas coisas que já começam a entrar em vigor, outras não. Então a assessoria jurídica, principalmente, para garantir um negócio de sucesso é essencial, né, doutora? Boa tarde, querida. Boa uma tarde, alegria ter você aqui com a gente. O prazer é todo meu, eu que fico feliz. Bianca, me fala uma coisa, por que é tão importante, mesmo sendo uma empresa pequena, porque na verdade a assessoria jurídica ela serve para todo mundo, né? Até para a pessoa que está começando agora, que está começando a fazer, vamos fazer hoje bolo vulcão. Então hoje a moda são muitas coisas caseiras. Mesmo uma empresa caseira, quando ela começa a crescer, é necessário que ela tenha um auxílio jurídico? Keila, boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui participando do programa. E você tem toda a razão, Keila. Hoje em dia, se você não se prepara, a probabilidade de você desistir ou de você não conseguir seguir em frente dentro dos primeiros 2 anos de existência da sua empresa é muito grande. Isso não é uma observação minha, é uma observação feita até por entidades grandes, como o Sebrae em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, que das empresas que abrem, mais de um terço fecham nos primeiros 2 meses, nos primeiros 2 anos de existência. Ou seja, pela falta de conhecimento. Exatamente. Porque ninguém consegue dominar todas as áreas. Daí, por essa falta de conhecimento, muitos acabam fechando as portas. Acabam fechando as portas. Desse 1 terço que fecha, Keila, 50% não sabe nem se ele conseguiu ter lucro ou prejuízo. Por quê? Olha só. É um absurdo, chega a ser assustador. Não sabe nem identificar se ele teve algum êxito dentro do negócio. Então, começa já com insegurança, o risco do negócio, não saber o que fazer. Então, o que deveria ser essencial? O planejamento. Quando a gente fala de planejamento, Keila, a maioria dos empresários, eles pensam em planejamento financeiro, pensam em planejamento de marketing, pensam em planejamento de gestão de pessoas e acaba deixando de fora o planejamento jurídico. Agora, por exemplo, muitas pessoas que estão iniciando o negócio acham que quem faz esse tipo de trabalho é um escritório de contabilidade. Você deixa ali, então ele vai acertando, porque quando você pensa em algo jurídico, você pensa em governo. Exato. Você pensa, mas então o contador, ele entende de tudo. Ele separa ali tudo que eu tenho que pagar, se houver alguma coisa, algum problema de demissão de funcionário ou admissão, é ele quem faz. São serviços diferentes? São serviços totalmente diferentes. Como que funciona o planejamento jurídico estratégico? Ele é uma área do direito que ele tem que acompanhar o empresário, a empresa, desde a ideia, para que ele consiga avaliar quais são os riscos dele e se preparar para isso. O planejamento jurídico estratégico, ele serve justamente para você evitar problemas futuros. Então eu tenho que pensar por exemplo, se eu ainda não tenho uma empresa, mesmo que seja uma microempresa, no momento em que eu registro o nome da minha empresa, a primeira coisa que eu tenho que fazer é isso? É fazer esse planejamento jurídico? Estratégico. Ele tem que andar em parceria com os outros planejamentos, seria como uma forma de governança. Aplicar o direito em todas as áreas da empresa. Eu tenho marketing, eu vou trabalhar com marcas e patentes, então eu tenho que ter um advogado para cuidar disso. Eu vou ter no meu departamento pessoal, eu vou ter toda a questão trabalhista para ajudar no RH, como a gente acabou conversando antes de entrar no ar. Eu vou precisar de um advogado que esteja antenado em tudo que esteja acontecendo de mudança. A lei, ela muda diariamente. Se eu não tenho um escritório, uma pessoa que esteja totalmente dedicada a isso, é impossível. A mesma coisa de colocar você aqui dentro do programa para apresentar, para fazer pauta, para filmar e para fazer tudo. Não tem como. Você tem que ter alguém de confiança que esteja realmente dedicado para fazer a sua empresa andar alinhadamente ao que a lei
Exatamente. E esse é o tipo de trabalho que um advogado especializado em planejamento jurídico faz. E ele pode fazer isso também, como eu te falei no início, numa empresa pequena? Pode sim, empresas médias, pequenas e grandes, microempresas, empresas novas e empresas que porventura estejam preocupadas com o futuro, principalmente saudável da empresa. Sempre sempre há tempo de se melhorar alguma coisa. Às vezes, o evitar se torna impossível, que é o que a gente poderia fazer numa empresa que estivesse começando, mas o melhorar, o minimizar risco, minimizar a probabilidade de você ter uma perda financeira muito grande adiante, é possível também. Doutora, existem alguns departamentos onde é imprescindível? Claro que é necessário em todos os departamentos, mas, por exemplo, tirando o RH, que a gente sempre liga o RH ao departamento jurídico. Sim. Tirando o RH, que todo mundo sabe que tem essa ligação, existem outras, você falou, por exemplo, do departamento de marketing, que pode querer dizer também por exemplo, a Tabata, que é a nossa chefe, a culinarista de hoje, nossa chefe, ela tem um bistrô que é pequeno. Tá. O marketing, nesse caso, é algo feito muito amigavelmente, familiarmente, até porque ela entrega também em casa. Daí, por exemplo, para ela fazer alguma divulgação nesse sentido, seria importante consultar um especialista, por quê? Seria assim, por exemplo, no caso da área culinária, um negócio pequeno. Se ela está entregando, ela está mostrando a marca dela. E se essa marca já existe? O intuito de Você diz o desenho mesmo? Exatamente, o desenho, o nome. Se o intuito dela é crescer, é muito mais fácil ela se adequar hoje do que daqui 10 anos ela descobrir que existe uma outra empresa que também faz o mesmo tipo de serviço, que é uma suposição assim bem absurda, é um McDonald's e ela é uma empresa que está começando agora a fazer hambúrguer. Ela não tem nem força para brigar. E ela vai ter perdido 10 anos da existência da empresa. Porque usa a mesma logomarca, vamos dizer assim. Exatamente. Então, ela tem que ter uma pessoa que esteja antenada para que consiga visualizar o negócio dela como um todo, por exemplo, a parte de marketing, para que ela consiga ter um futuro saudável, sem problemas futuros, que é o que acaba acontecendo. Por exemplo, quando a pessoa desenvolve uma marca que já existe e ela insiste em trabalhar com isso, mais para frente vai ter uma briga judicial, que vai fazer com que um dos dois perca o direito de usar aquela marca que pode estar sendo usada há muito tempo. Exatamente. Isso é um perigo, hein? Isso é um perigo muito grande. Porque as pessoas começam a te conhecer por aquela marca, né? Exatamente. Não é só a parte financeira que acaba sendo prejudicada com multas e gasto com advogados e gasto para movimentar a máquina do judiciário, mas também a própria imagem da empresa. Tudo que ela trabalhou durante anos, ela vai ver andando pelo ralo, caindo pelo ralo. No que diz respeito por exemplo, a parte financeira, também, principalmente essa coisa de pagamento de impostos. Exatamente. Isso também está muito ligado a essa assessoria jurídica? Qual é o limite dessa assessoria jurídica e do que eu falei no início da contabilidade? Bom, a contabilidade ela vai fazer todo o controle, mas tem a questão de impostos, há sempre alguma coisa a ser resgatada, por exemplo. Não é um contador que vai fazer, um advogado que vai estar totalmente de olho na lei e vai conseguir passar para o empresário qual é o melhor caminho a seguir. Então, ele vai estar mais antenado. É mais pensando no futuro. Existem contadores e empresas de contabilidades que acabam prestando esse tipo de assessoria, mas feito em parceria junto com um advogado. Agora, por exemplo, o meu gasto, porque quem está começando nunca quer gastar demais, exatamente, porque não tem também, na verdade, né? Quem tem um negócio pequeno. O meu gasto ele é proporcional ao tamanho da minha empresa, exatamente, vamos dizer assim? O gasto ele é sempre proporcional ao tamanho da empresa. Ele tem que se adequar. Da mesma forma que ele investe, por exemplo, em maquinários, ele tem que pensar que isso não é um gasto, é um investimento. Se eu não investir vamos usar mais um exemplo com relação a em gente que me ajuda a obedecer a regra. Exatamente. Se eu não investir em gente que me ajuda a obedecer a regra, mais para frente eu vou ver o meu sonho indo por mais para frente a conta vem, né? Exatamente. Mais para frente eu vou estar dentro desse 1/3 de empresas que acabam fechando antes do 2º aniversário. E não é o intuito de nenhum empresário. De jeito nenhum. Fechar. E olha, isso acontece também nas grandes empresas. Porque grandes empresas, você que já tem um negócio médio, às vezes um comércio que está indo bem,
O problema pode ser ainda maior se você não tiver uma assistência. Por quê? Porque à medida que você vai aumentando o teu número de pessoal, tudo aquilo que você está fazendo dentro do teu negócio, o que acontece? Se você não estiver obedecendo as regras, as multas que você recebe é aquela história, a conta vem. A conta sempre vem. Não tem jeito. Se ela não vem, e quanto mais tempo, a conta é mais alta. Exatamente. Não a gente Bianca? até brinca dentro da profissão que é uma poupança garantida, né? A poupança de quem vai brigar pelos direitos quando sai da empresa ou daquele que está no ativo do outro lado. Acaba fazendo uma poupança. O empresário ele vai começando a crescer e infelizmente não, felizmente ele começa a crescer, mas ele perde o controle da própria situação, ele acaba perdendo o controle, ele cresce desembestadamente, de uma forma descontrolada, quando ele vê tudo aquilo que ele poderia ter planejado e organizado no começo, ele acabou perdendo a mão. E aí começam as confusões, os litígios, e aí ele vê o que ele deixou de ganhar. Você está falando isso, é interessante, porque muitas vezes você vê empresas aparentemente bem-sucedidas, principalmente grandes redes, restaurantes mesmo, que a pessoa de repente fecha as portas, você não sabe por quê, e normalmente é pela falta de organização que te faz deixar de pagar alguns impostos que são essenciais, e daí quando vem a bendita da conta é que você percebe que não tem mais como fazê-lo, como pagar, como regularizar para continuar funcionando. Exatamente, e o trabalhista também, dentro da nossa experiência no escritório, a gente acabou pendendo mais para a assessoria jurídica, justamente do preventivo, justamente por isso, o que nós vimos de empresas quebrando por causa de ações trabalhistas que poderiam ter sido minimizadas apenas com um ajuste dentro da organização da empresa, são muito recorrentes. E o problema é que agora com essa coisa de muita mudança, essas mudanças na lei trabalhista, nós temos falado sempre com você aqui sobre isso, essas mudanças têm vindo a galope e muitas vezes nós não sabemos nem o que vai acontecer. Exatamente. E daí tem coisas que já são publicadas e que só um especialista sabe dizer para você, porque você não fica lendo o Diário Oficial todos os dias. Não, e são pendentes. Então, na verdade, é um problema seríssimo. Exatamente. São pendentes de regulamentação também, então não adianta você escutou alguma coisa, leu alguma coisa, você não vai ter aquele entendimento necessário para que você consiga aplicar sem se prejudicar lá na frente. Então, é sempre bom consultar um advogado para isso. Eu vou deixar os contatos da doutora Bianca, falando em consultar advogado, lá no site deles, costaecamilo.com.br, está aí na tela para você. Você tem todos os contatos, todos os endereços e toda a prestação de serviço que eles podem fazer também para você. Daí, nós temos também o telefone que eu vou deixar. Às vezes é mais fácil para você falar com eles por telefone para marcar um horário, é o 2450-7388. 2450-7388. Doutora, uma alegria te receber. Volte sempre.